Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Joe Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar a promotora de justiça, doutora Helena Maria Oliveira Muniz Gomes, promotora de justiça da 2ª Promotoria de Tutela de Fundações Privadas, Associações de Interesse Social, Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial de Belém. Ela é coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor do Ministério Público do Estado do Pará, vice-presidente do Profis, Associação Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações de Interesse Social, e ela vai falar sobre um tema bastante interessante, que é a fiscalização do Ministério Público no terceiro setor. Olá, doutora Helena. Olá, Raul. Obrigado pela sua presença e por vir falar de um tema tão interessante e que as pessoas muitas vezes têm muito interesse em conhecer e não tem muita oportunidade, né? Porque, começar pelo tema da entrevista, eu poderia perguntar para a senhora o seguinte: a senhora poderia nos explicar para o nosso público o que caracteriza o terceiro setor? Bem, antes de mais nada, obrigada pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui com você. Bem, como nós sabemos, são 3 setores, né, da economia. O primeiro setor, que é o Estado, que supre as necessidades da sociedade em serviços diversos, saúde, educação, transporte, é tudo. Então, o grande Estado supre esses bens. O segundo setor seria o mercado, as indústrias, as empresas, né, que levam serviços, mas que têm fins lucrativos. Sim. E o terceiro setor é uma camada da economia, uma área da economia que é formada por entidades de interesse social sem fins lucrativos, que exercem a filantropia, que exercem trabalhos, muitas das vezes de forma voluntariada, sendo praticamente um terceiro braço do Estado em fomentar políticas públicas sociais. Então, nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro, que o terceiro são as pessoas jurídicas de direito privado que exercem a filantropia, que levam serviços de interesse social, mas sem fins lucrativos nenhum. Então, nós colocaríamos aí as fundações, as associações. Exatamente, os institutos, todos privados. Doutora, qual é a origem da legitimidade do Ministério Público em fiscalizar o terceiro setor? Por que é o Ministério Público que fiscaliza? Bem, pela Constituição Federal, no artigo 127, é bem claro que cabe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, a defesa dos interesses sociais. Começa por aí. Então, tudo que é levado, tudo que é interesse social, todas as políticas públicas, os serviços que são levados à sociedade, que tem interesse social, o Ministério Público é chamado a fiscalizar, a saber o que está acontecendo. E como os institutos, as associações, as fundações privadas do terceiro setor levam serviços sociais, né, de relevância em várias áreas do conhecimento, na educação, na saúde, como as OS de saúde, na educação, como as creches, muitas associações que levam serviços de creches, educação, como as APAES, né? Inúmeras entidades levam serviços de interesse. Então, o Ministério Público fiscaliza, porque nós temos que saber qual a finalidade, que serviços são esses, e se esses serviços são bons, e se são levados de forma correta dentro das finalidades estatutárias da entidade. E também se elas recebem recursos públicos. Se receber recursos públicos, nós somos obrigados, levados realmente a fiscalizar para que os recursos realmente cheguem nas finalidades a que se destinam, né? Ou seja, para saber se o recurso público está sendo aplicado adequadamente conforme o propósito daquela instituição. Exatamente. Instituto, fundação, associação. Ainda tem também umas entidades que têm um certificado chamado SEBAS, que elas recebem esse benefício desse certificado de serviço social, mas, em contrapartida, eles precisam ter um percentual de bolsas que são levadas
as pessoas carentes da sociedade, como muitas escolas, alguns hospitais. Perfeito. Então, a gente fiscaliza também. Quais são os principais benefícios trazidos pelo terceiro setor à sociedade, doutora? São inúmeros serviços, inúmeros benefícios, porque, como eu coloquei há pouco, o primeiro setor é o Estado. E o Estado não dá conta de tudo, especialmente no interior, em municípios pequenos, onde o orçamento dos municípios, né, são pequenos, são reduzidos. E aí entra o terceiro setor firme e forte, pujante, que movimenta a economia, levando inúmeros serviços sociais, como eu falei, um braço do Estado, suprindo onde o Estado não pode atuar, não tem condições de chegar. Você vê as APAES, as associações voltadas a levar serviços aos especiais, né, com síndrome de Down. Nós temos aí outras entidades, como eu falei, associações que levam serviços de educação infantil, creches. Nós temos as comunidades terapêuticas que levam serviços sociais àquelas pessoas dependentes químicos. E inúmeros outros serviços na área da cultura, na área nós temos as fundações de amparo às universidades, às pesquisas universitárias. Sim. Então, é imensa a gama de serviços levados pelo terceiro setor à sociedade. Então, e o Estado muitas das vezes auxilia, né? Outras das vezes não tem condições, mas são muitos serviços. E falando em recursos, quais são as principais fontes de recursos que as entidades do terceiro setor obtêm para a manutenção de suas atividades? Pois fora uma associação privada, né, sem fins lucrativos, muitas das vezes tem alguns associados que contribuem com alguma coisa, contribuem com mensalmente, com uma mensalidade, mas elas vão captar recursos, podem captar recursos na iniciativa privada ou então até no poder público, concorrendo aos chamamentos públicos, que muitas das vezes tem parcerias público-privada, onde o Estado município precisa levar um serviço social e ele acaba se valendo das associações. Então, ele abre uma licitação pública e as entidades concorrem para fazer o serviço. Ou também a própria iniciativa privada, muitas das vezes, abre premiações, abre editais para oferecer serviços à sociedade, mas quem vai levar? Justamente as associações, o terceiro setor. E são formas de captar recursos. Muitas das vezes elas entram em telemarketing, né, lembra aquela que liga querendo recursos, tem uma LDB, né, muitas das vezes eles vão no corpo a corpo na rua, atrás de recursos. Agora mesmo tem aquelas vaquinhas pelas redes sociais. Então, tudo é forma de captar recursos para a entidade. Os grandes financiadores, as pessoas que têm muitos recursos, os altos salários, os grandes empresários, empresas, né? E uma Vale, né? Então, o ideal realmente é que o terceiro setor vá captar recursos na iniciativa privada. Né? Lei Rouanet, né? Nas leis. E também tem as emendas parlamentares dos deputados, que eles destinam ao terceiro setor. Então, um presidente de uma associação privada, ele corre atrás de financiamento, corre atrás de recursos para poder cumprir, né, a sua finalidade social. É penoso, mas eles têm que correr. E ao Ministério Público cabe fiscalizar se a aplicação desses recursos estão sendo feitos de forma idôneas, dentro da lei, atendendo a todos os requisitos. Exatamente. Das entidades fiscalizadas pelo Ministério Público, quais as principais áreas de atuação em prol da sociedade? Olha, basicamente a educação e o serviço social, né? São essas áreas que basicamente a gente vê a filantropia agir e atuar, que são as escolas de ensino médio, ensino fundamental, as creches, quase todos os municípios, as prefeituras se utilizam, tem nas creches de iniciativa privada, de associações,
o local de alfabetizar as crianças do município, justamente na educação infantil. O terceiro setor se destaca muito na educação e na área de assistência social, como eu falei há pouco, né, nas entidades que levam casas de acolhimento de idosos, casas de acolhimento de desabrigados. Sempre o serviço social e a educação e também a saúde. Não vamos esquecer as OS de saúde, né? As organizações sociais têm uma lei específica. Você vê que é terceirizado, uma parte da saúde pública é terceirizado para as OS. Então, e é muito recurso público, são bilhões destinados às OS. E que deve causar uma dificuldade muito grande e ter uma grande estrutura para poder fiscalizar tudo isso. Exatamente. Né? Cada ano calendário, não é fácil para a gente. Não é fácil. Tem que ter uma estrutura com corpo técnico especializado, né, para poder fazer essa fiscalização. Porque a contabilidade do terceiro setor é muito específica. Nós temos alguns contadores, uns 4 contadores. É muito trabalho. Perfeito. Doutora, qual é a diferença entre associação privada e fundações? Pois bem, a fundação são todas entidades de interesse social sem fins lucrativos, são pessoas jurídicas. A fundação, para se constituir, quem pode constituir ou uma pessoa privada ou uma pessoa jurídica pode constituir uma fundação. Mas a diferença é que ela tem que ter um patrimônio. Sim. Que vai ser destinado. Da feita que você é instituidor, eu quero criar uma fundação, sou instituidor, quero instituir uma fundação. Primeira pergunta, tu tens patrimônio? Tu tens um bem? Esse patrimônio vai sair do seu patrimônio. Vai passar para a fundação, que vai se transformar em público. Dali aquilo é público. Tu não vai poder nunca vender, desfazer. Dali, se você morrer um dia ou acabar a fundação, aquele patrimônio vai ser repassado para uma fundação congênere. Né? Sim. Então, essa é a grande diferença. Já a associação, não, a associação é uma coisa menor, uma coisa mais simples. Pessoas resolvem se unir e criar uma associação de interesse social, né, sem fins lucrativos, para disponibilizar serviços à sociedade de uma maneira, como eu disse, sem receber nada em troca, ou de uma maneira até voluntária, dentro da lei do voluntariado. Então, o que é que eles se reúnem, constituem uma ata, a primeira ata, aí daquela ata, na ata está lá quem vai ser o presidente, o diretor, o conselho fiscal, aí registra, né, vai fazer o registro público e constitui a associação. Não precisa ter um patrimônio. Né? Às vezes é um quartinho, um cantinho da casa, um imóvel pequeno. Pode ser uma associação recreativa, um time de futebol, pode, enfim, qualquer coisa bem mais simples. Bem mais simples, mas que tenha o interesse público, né, de levar serviços à sociedade. Doutora, quais projetos o Ministério Público está desenvolvendo junto com as entidades de interesse social? Tem algum projeto? Nós temos o PC Online, que é a prestação de contas totalmente online, através de recursos técnicos da internet, que vai ser um grande avanço. Já está em andamento o nosso programa de prestação de conta, que as entidades que recebem recursos públicos, todo início do ano, elas são notificadas a prestar contas para a gente. Sim. Né? Além de elas prestarem contas por órgão cedente, que são as secretarias estaduais ou municipais que concederam o recurso, elas prestam também para o Ministério Público. E também vão passar pelo Tribunal de Contas. Vão passar pelo Tribunal de Contas. Como a nossa fiscalização é bem finalística, vai até lá, né? Recebeu tanto para fazer, por exemplo, reformar a escola. Reformar a escola, ou então para fazer um passeio, evento cultural, recreativo de futebol, aí comprou bola, comprou chuteira, comprou várias coisas com recursos públicos. Então, você vai prestar contas. E quem foram as crianças, quem foram os beneficiados por esse projeto social? A relação, quantos foram beneficiados, quanto vocês compraram de bola, de chuteira. Então, a gente procura ir bem finalisticamente até o final. Então, esse é o nosso o PC Online, aí elas prestam contas e vão ser agora tudo digitalizado.
Tá. Ótimo. O Então, outro projeto que a gente facilita muito, né? facilita muito. Acabado com aquele monte de documento, uma OS, por exemplo, chega lá, caixas de caixas, uma OS de saúde apresentando. Então, esse é um projeto. O outro projeto que nós temos é um projeto de interiorização, porque o Ministério Público conta também com o núcleo do terceiro setor, que, por hora, hoje eu sou a coordenadora do núcleo. Estou coordenadora do núcleo. O que é o núcleo do terceiro setor do Ministério Público? Ele é vinculado ao Centro de Apoio Operacional Civil do Ministério Público, onde a gente leva uma estrutura bem grande para os colegas promotores do Pará todo, que lidam com a matéria do terceiro setor. Que o que eu faço em Belém, na minha promotoria, aí, que é bem especializada, uma das mais especializadas é a do terceiro setor, que é fiscalizar associações e fundações. Os colegas também fazem no interior, mas eles fazem também junto com a defesa do meio ambiente, a questão criminal. Uma série de atribuições do Ministério Público que não é específica. Não é específica. É quase o clínico geral, né? É idoso, criança, é crime, é penitenciária, é réu presa. E ainda tem o terceiro setor. Então, o núcleo do terceiro setor dá esse suporte operacional para eles, com modelos, com peças, com recomendações de literatura, de sistema. Só uma pergunta dentro da estrutura do Ministério Público. Cada promotor do interior, ele tem competência para fiscalizar o terceiro setor e independente. Ele não tem que mandar isso para Belém, para vocês. Não existe um núcleo para isso. Não, o núcleo existe para orientá-los. Orientar e nós temos o nosso contador do terceiro setor. Então, Sim. Quando eles tombam lá uma fiscalização no interior, em Bragança, tem uma fundação, vai investigar, preste as contas, prestação de conta, aí barra na prestação de conta na contabilidade. Então, aí eles recebem o apoio. Eles mandam pelo Simpiatec, nós temos um sistema eletrônico, eles mandam toda a documentação pelo Simpiatec, que vai para o contador do núcleo, que tem um prazo para dar o parecer contábil. Aí devolve para os colegas tudo pelo sistema. Então, o núcleo tem esse. Então, o núcleo do terceiro setor, nós temos esse programa da prestação de contas e a interiorização. Tá? Aí, qual é que é a interiorização? Sempre que nós até paramos esse ano porque nós estamos com outro projeto, mas onde nós levamos o núcleo do terceiro setor diretamente para os colegas e para a sociedade local, onde lá a gente reúne com o promotor, por exemplo, Santarém, a gente vai para Santarém, reúne com os colegas que atuam na área do terceiro setor, que fiscalizam o terceiro setor, e também com as entidades, com os contadores, com os advogados, tudo de Santarém. Sim, né? A gente leva todo um conhecimento, vai todo um suporte técnico, jurídico. Então, é o projeto de interiorização do núcleo do terceiro setor. Até para que as pessoas que lidam com isso, contadores das fundações, advogados, saibam como movimentar esse sistema e como efetivar a prestação de contas. Nossa, e as pessoas são muito carentes lá no interior, sabe? Assim, de informação, às vezes senhores assim, humildes assim, que estão lá no interior, eles querem ter uma associação, tem uma associação, mas não sabe como captar recursos, não sabe prestar conta, não sabe, é complicado. Então, a gente tem que estar sempre levando. Até nós estamos até com o Estado, acho que é a Controladoria Geral do Estado, tentando retomar um projeto que tinha anteriormente com o NAC, Núcleo de Articulação e Cidadania do Estado, que levava essa capacitação para as entidades do terceiro setor no interior. E acabou, e a gente está tentando voltar com esse NAC. E outro projeto, que agora é a nossa menina dos olhos, que eu falo com muito entusiasmo, é o projeto Ministério Público e o Marajó, onde o nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor César Matar, pediu ações voltadas no Marajó, dos núcleos, dos CAOs, para, diante do IDH baixíssimo no Marajó, levar serviços, levar conhecimento, tentar apurar o que está acontecendo no Marajó e o que é que nós podemos fazer como Ministério Público para ajudar a melhorar o IDH. Né, o combate à corrupção. Então, como eu falei, o terceiro setor no Marajó, o primeiro setor, o Estado no Marajó, são os municípios, né, que orçamento pequeno, o segundo setor são os pequenos comércios, não tem indústrias. Não tem. E o terceiro setor que está fazendo. Então, nós estamos com o projeto Ministério Público e o Marajó,
né, que nós iniciamos já em Soures, já fomos em Salvaterra, eles estão indo para a Cachoeira do Arari, e vamos tentar fazer todo o Marajó levantando as entidades do terceiro setor, o que é que elas estão fazendo e o que é que elas precisam para melhorar o serviço ali dentro e para impulsionar os serviços, né, voltados à sociedade ali. Então, é um projeto muito legal, que eu fico bem entusiasmada de falar, está em pleno vapor. Muito bom, parabéns. Doutora Helena, foi um prazer tê-la aqui conosco nessa entrevista, e eu espero que a senhora volte mais vezes para falar do terceiro setor e que tem outros assuntos dentro do terceiro setor bastante interessantes, que não dá para abordar tudo numa entrevista só. Sim. E quero dizer que a senhora será sempre bem-vinda e que as portas estão abertas para novas entrevistas, tá? Muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, Raul, tá, pelo convite. Fico à disposição para complementar outras informações a respeito. Muito obrigada. Muito obrigado.